Lição número 84. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه بخاري. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar das virtudes de aprender e ensinar o Coran. São tantas virtudes que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou a favor daquele indivíduo que aprende e ensina o Coran. Vamos começar com o hadith que foi narrado por Uthman radiyallahu anhu. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o melhor dentre vós é aquele que aprende e ensina o Coran. Este hadith vem no Sahih al-Bukhari. No outro hadith do Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. Recitai o Coran porque este virá no dia da ressurreição como intercessor a favor dos seus leitores. Aqueles que recitam o Coran, este Coran irá interceder a favor do seu leitor. Numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith do Tirmidhi, aquele cujo coração não contém coisa alguma do Coran é como se fosse uma casa abandonada. E de acordo com o hadith que vem também no Bukhari e do Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que recitar o Coran com fluidez, não é, estará no nível dos nobres e anjos. E aquele que recita o Coran e tiver dificuldade de recitá-lo, mesmo assim ele continua se esforçando para poder recitar o Coran com perfeição, este indivíduo terá a recompensa a dobrar. Nesses hadiths são várias relações que nós podemos extrair, conforme todos nós podemos aqui perceber. Vamos mencionar alguns que são... Todos nós, em primeiro lugar, temos que aprender a recitar o Coran. Independentemente da idade, nós temos que aprender a recitar o Coran. Segundo, quem tiver o Coran a interceder a seu favor, este indivíduo será bem-sucedido no dia do juízo final. Terceiro aspecto, aprender e ensinar o Coran faz-nos melhores do que aquele que não sabe recitar o Coran. Está claro, de acordo com o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quarto, a recitação do Coran deverá ser feita também em casa e em voz alta, porque a sua recitação afugenta o shaitan. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquela casa onde o Surah Baqarah é recitado, o shaitan foge daquela casa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também, ou por outro aspecto que nós podemos extrair dos ahadiths mencionados, é quem persiste em recitar o Coran, mesmo com dificuldade na sua leitura, este indivíduo ganha dupla recompensa por se esforçar e por recitar o Coran. Portanto, a recomendação aqui é que vamos todos aprender a recitar o Coran e melhorar a nossa recitação, começando até com os surats que constantemente recitamos no Salat, como o caso do Surat Al-Fatiha, Surat Ikhlas, Surat Falaq, Surat An-Nas, Surat Al-Kawthar. Tentamos recitar com mais perfeição e isto irá nos trazer mais benefícios, conforme todos aqui mencionados. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos todos esta oportunidade. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.